A ideia de emprestar da literatura enredos já testados e aprovados, histórias que, por sua potência e de seus personagens, foram capazes de atravessar os séculos para encontrar novos leitores, não é privilégio dos quadrinhos, mas sim uma prática da cultura. Na videoaula de hoje, a editora, professora e pesquisadora Renata Farrapo Borges vai falar sobre literatura em quadrinhos. Vamos lá? Olá, nós vamos conversar hoje sobre uma categoria de histórias em quadrinhos que são as quadrinizações literárias. São histórias em quadrinhos feitas a partir de roteiros pré-existentes, emprestados da literatura, normalmente da literatura clássica universal. Esse tipo de publicação está sendo muito valorizado nos dias de hoje e já existe um grande acervo desse tipo de publicação nas bibliotecas das escolas públicas brasileiras. Existe uma grande comunidade de autores, quadrinistas, desenhistas, roteiristas e editores envolvida nessa viagem compartilhada que é se debruçar sobre a literatura clássica e produzir releituras em quadrinhos dessas obras clássicas. A quadrinização de clássicos é definitivamente uma ideia maravilhosa, mas não é uma ideia nova. Ela vem do século passado. No Brasil, a coleção mais emblemática se chama Edição Maravilhosa e foi criada pela editora Brasil América, pelo editor Eisen, que é um grande editor de quadrinhos sobre o qual vocês já devem ter ouvido falar. O Eisen, Adolfo Eisen, trouxe para o Brasil a Classics Illustrator, que é a coleção original americana, e aqui no Brasil, a partir da década de 1940, ele começou a também produzir quadrinizações de obras clássicas brasileiras, com especial ênfase no romantismo, com especial ênfase também nas obras de José de Alencar. A Edição Maravilhosa teve uma série principal com cerca de 200 títulos, mas as quadrinizações eram tão populares que elas acabaram fazendo parte de outras séries da editora Ebal. Então, ao todo, entre quadrinizações publicadas na série principal da Edição Maravilhosa e em outras séries da editora, foram mais de 800 quadrinizações publicadas no século XX. Nesse século, já temos mais de 400 publicações do gênero contabilizadas. Existe uma grande e crescente popularidade desse tipo de publicações no Brasil nos dias de hoje. Bom, a gente pode se perguntar por que ler os clássicos e por que ler os clássicos em quadrinhos? A resposta à primeira pergunta, que é uma pergunta tão antiga e tão clássica quanto o próprio tema que ela traz, existem muitas possíveis respostas e a gente tem aí toda a história da crítica literária tentando responder a essa pergunta. A gente lê os clássicos para entender e aprender a manobrar a máquina do mundo, como diz Camões, para construir dentro do mundo um mundo possível para cada um de nós. A gente lê o clássico para entender quem somos, quem fomos e para onde vamos, para entender a história das mentalidades. A gente lê os clássicos para entender a si mesmo, a gente lê os clássicos para ser mais humanos, para entender a evolução de valores sociais. São muitas as respostas possíveis para isso e as quadrinizações podem, inclusive na sala de aula, abrir caminho para a gente discutir essas questões, como o que é tradição literária, o que é uma obra original, por que uma obra é um clássico e a outra não, quem diz o que é um clássico? É um clássico, eu tenho que gostar de um clássico? O seu clássico é o mesmo que um clássico para mim? As quadrinizações literárias abrem um caminho muito interessante para a educação, no sentido de que o seu processo, no momento em que um quadrinista se coloca diante de uma obra literária clássica para fazer uma releitura, ele é convocado a empenhar vários talentos nisso. Esses mesmos talentos e esse mesmo processo criativo do quadrinista, ao se deparar com o desafio de uma quadrinização, podem ser usados pelo professor para mediar o uso da quadrinização em sala de aula.
Por que ler clássicos em quadrinhos? Bom, primeiro porque pode ser por si uma grande aventura e uma leitura muito prazerosa. Assim como você pode gostar de ler uma graphic novel, um quadrinho adulto, você pode gostar muito, por exemplo, de ler uma obra de Tolstói em quadrinhos. Ela pode ser uma leitura em si, um bom quadrinho. Por outro lado, essa quadrinização ela pode sim ser um mapa muito criativo, capaz de encurtar as distâncias entre o jovem leitor e a obra literária. Portanto, ler uma quadrinização é, de certa forma, autorizar um outro leitor, um leitor sagaz, um leitor criativo, um leitor que é desenhista ou roteirista, a conduzir você pelo universo daquela obra. Um bom caminho para a gente começar a trabalhar a quadrinização em sala de aula é pensar no caminho que o próprio quadrinista fez ao se deparar com o desafio da quadrinização. Quantas vezes ele leu a obra original? Quais partes da obra original ele selecionou e montou? Se a obra original é um poema curto ou um conto, é muito possível que esse poema e esse conto estejam na íntegra na quadrinização. Mas se, por exemplo, é um poema épico, como os Lusíadas, ou como a Odisseia, ou se é um romance, como O Idiota, do Dostoiévski, de mais de 400 páginas, muito possivelmente o que o quadrinista fez foi fazer um árduo trabalho de ler e selecionar os trechos dessa obra que seriam quadrinizados. Então, a seleção dos trechos a quadrinizar e a montagem da página de quadrinhos e da narrativa toda é um primeiro desafio que o quadrinista vai encontrar e que também, na sala de aula, pode ser uma primeira abordagem do professor, no sentido de identificar se essa obra foi quadrinizada na íntegra ou, se não, em que partes, quais foram as partes dessa obra que foram usadas para quadrinização. Uma outra etapa que antecede o início da quadrinização de um clássico é a pesquisa iconográfica, a pesquisa de referências visuais, porque as quadrinizações elas podem ser mais didáticas e mais fiéis ao texto original, então buscando trazer do contexto da época em que se passa aquela história o maior número de informações que possibilite ao leitor um entendimento melhor daquele contexto, ou elas podem ser adaptações mais criativas ou até paródicas, que deslocam aquele argumento e aquela obra, os personagens da obra no tempo e no espaço e criam um viés cômico, trágico qualquer. Então, dependendo do objetivo pedagógico do professor, ele vai escolher uma quadrinização mais fiel à obra original ou uma quadrinização mais criativa, ou ao mesmo tempo pode escolher as duas e até promover a comparação entre como diferentes autores olharam para a mesma obra literária. No momento em que se escolhe trabalhar com uma quadrinização em sala de aula, talvez seja importante lembrar que emprestar roteiros da literatura não é uma prerrogativa da arte dos quadrinhos. Muitas outras artes e linguagens pegam da literatura roteiros já usados e testados, ou roteiros que por alguma razão ainda falam para os leitores de hoje, porque são roteiros clássicos, Então, também é possível que num projeto transdisciplinar se tragam outras releituras da mesma obra em questão. Leituras do cinema, do teatro, das artes plásticas, mostrando que a obra clássica é uma obra que se mantém aberta para a geração atual e que essa geração empenhada em reler essa obra, em dar novos sentidos para essa obra, ela não está necessariamente reforçando os seus sentidos originais, mas ao mesmo tempo, mas pode estar ao contrário, criando novos sentidos para que uma nova geração de leitores em torno dessa obra e desse autor clássico surja e se desenvolva.
Ao adotar uma quadrinização na sala de aula, é importante que a escola toda esteja integrada nessa atividade, porque todas as disciplinas, cada uma vai poder encontrar uma forma própria de olhar para aquela quadrinização. Então, por exemplo, na disciplina de História, o professor pode trabalhar, por exemplo, já que a gente está falando de releitura de obras clássicas, com um conceito dentro da história que é o da história das mentalidades. Como as obras clássicas ajudam a gente a entender a evolução dos valores na sociedade ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, pode também focar na linguagem dos quadrinhos, como o tempo da história acontece dentro do álbum. Ou, ao mesmo tempo, pode considerar que a quadrinização é uma máquina de viajar no tempo, no sentido de que pode nos levar para contextos de época e contextos geográficos muito diferentes. Nesse caso, é sempre bom lembrar que é importante que o professor escolha uma quadrinização que tenha a preocupação de ser fiel ao contexto original da obra e não uma adaptação criativa. Ou, se for usar uma adaptação criativa, que faça a ponte entre esses dois contextos diferentes, o contexto da adaptação criativa e o da obra matriz. Na disciplina de literatura, o professor pode usar a quadrinização para discutir a própria obra original, o contexto em que ela foi criada, o movimento a que ela pertence, a importância desse autor no campo literário, que importância tem esse autor para o cânone, mas também pode ampliar essa discussão para a questão do clássico como um todo e da tradição literária. Por que existe uma tradição literária? Em que medida existe um conjunto de textos que representa a identidade de uma nação? Por que a gente lê sempre os mesmos clássicos? Bom, o que se buscou aqui não foi passar nenhum tipo de fórmula, mas possibilitar ao professor entender que, assim como existe uma comunidade em torno da produção de uma quadrinização a partir de uma obra literária, também a recepção, a leitura e a adoção de uma quadrinização na escola pode ser uma viagem compartilhada por vários professores de várias disciplinas, entre os alunos e os professores, e que especialmente é uma viagem que tem uma capacidade de ser muito transformadora e formativa. Uma viagem em que a gente autoriza um quadrinista, um artista a nos conduzir e nos mostrar, de certa forma, quem somos, quem fomos, como vivemos e como nos eternizamos, tanto através da literatura quanto através dos quadrinhos. Como nós vimos, a literatura emprestou seu prestígio para as novas linguagens que foram surgindo, mas todos os conteúdos passaram a ser compartilhados em múltiplas plataformas de mídia, deslizando entre elas. E assim as narrativas migram, enredos e personagens ficcionais são recriados e desdobrados, enriquecendo-se a cada novo contar. Assista a próxima videoaula aqui no canal Futura e se ligue nos módulos no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!